Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer uma live para trazer mais conteúdo para vocês sobre o balão intragástrico, sobre emagrecimento. E hoje estamos com dois grandes profissionais na área, tá? Para estar tratando sobre esse assunto. E hoje é com muito prazer que eu anuncio que a gente está com uma psicanalista, tá? Que vai estar participando conosco. E vai ser bem bacana. Se você puder participar e ficar... O Dr. Túlio já está entrando também. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Bianca. Boa noite. Vou esperar a Raquel entrar. Ok. O pessoal está entrando aí, né? Sim. Boa noite, pessoal. A gente já vai começar. A gente só está esperando a Raquel entrar, tá? Que é a nossa psicanalista. A Raquel já está aqui. Tô vendo ela. Vou convidar ela para participar. Pronto. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutor Túlio? Oi, Raquel, tudo bom? Tudo bem. Boa noite a todos que estão entrando aí. Gostaria de agradecer a presença de todos. Quem puder compartilhar, né, para algum amigo que tem interesse no tratamento, alguma pessoa que vive sempre reclamando, não consigo perder peso, ou tem algum problema relacionado a comportamento, né, nessa área do emagrecimento, vai ser muito legal. A gente vai trazer um assunto bem bacana. E eu gostaria de anunciar com muito prazer e com muita alegria que hoje a gente está aqui com o Dr. Túlio, né, que é especialista nessa área, trata muitos pacientes, né, com obesidade e pacientes que têm resultados muito bons, né, doutor Túlio? Tá sempre postando ali nas redes sociais os resultados. E a gente fica muito feliz em ver esses pacientes felizes, né, com os resultados, juntamente com a Raquel, né, que é psicanalista na área, que também trabalha com o doutor Túlio em conjunto, né, uma equipe multidisciplinar, que é muito importante, né, e tem ajudado muitos pacientes também nessa questão comportamental, né. Então, gostaria de anunciar para vocês com muito prazer esses dois profissionais e que vai trazer muito conteúdo para a gente hoje, pode falar com muita propriedade, porque já trata muitos pacientes dessa área. Então, fica à vontade para vocês conversarem sobre o assunto. Perfeito. Então, vou iniciar falando, tá, Raquel? E depois você fala um pouquinho. Então, a Raquel faz parte da minha equipe de tratamento para excesso de peso e obesidade com balão intragástrico e outros procedimentos que a gente faz também, como plasma de argônio, como a gastroplastia endoscópica, né? E fiquei muito excitado e lisonjeado com esse tema, quando ela sugeriu esse tema, né? No primeiro momento eu falei, meu Deus, em que encrenca eu me meti, né? Mas achei bem interessante esse tema, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre o recalcular a rota, né? Não é isso, Raquel? Então, assim, só para contextualizar também, né? Porque às vezes algum paciente também não... Algumas pessoas que estão entrando não conhecem o tratamento. Eu vou falar de uma forma bem simples e rápida sobre o balão. E depois, Raquel, a gente já começa a falar aí sobre esse tema, né? O que é que você tem, porque acredito que você vai nos presentear hoje com muita informação aí a respeito do tema, né? Então, o balão é isso, ó. Vocês devem estar vendo daí, é uma prótese de silicone bem maleável, né? Ele vem desinsuflado, a gente vai posicionar dentro do estômago, vai preencher ele, o fabricante recomenda ali de 500 a 700 ml, vai ficar essa bola de borracha, essa bola de silicone dentro do estômago do paciente, dando saciedade, né? E é aí que trabalha o quê? Equipe multidisciplinar. Então, o paciente vai comer menos, vai se sentir cheio, empachado, saciado, né? É o que vai fazê-lo perder peso junto com, lógico, a equipe multidisciplinar, que aí é a parte que eu entendo primordial do tratamento. Então, a gente trabalha com uma equipe como se fosse um tripé. Nutricionista, preparador físico
e a psicanálise, a psicologia, que é a área da Raquel. Não é isso, Raquel? Sim, Então, entendido o exatamente. tratamento, vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí. O que é que você pode nos falar aí sobre esse recalcular a rota, né? Como é que a psicanálise pode auxiliar aí o paciente nesse redirecionamento, né, de rota, de forma de pensar, vamos dizer assim. Então, eu sugeri esse tema porque é muito comum, né, os pacientes que chegam, né, através dessa opção pela prótese, né, terem um longo percurso por outras dietas, né, outros procedimentos, outros tipos de intervenção para buscar esse emagrecimento, né? E aí, o balão, muitas das vezes, ele vem como mais um nessa série, né, de tentativas e fracassos. Mais uma opção nessa série de tentativas e fracassos. E eu fico pensando, o que se dá, né, nessa série que não funciona, né? E pensando no balão e nos acompanhamentos que eu tenho experiência, né, pelos pacientes da clínica Escopo que vem para mim, muitas das vezes o balão está ali operando de uma forma perfeita, né, como é esperado. A nutricionista está fazendo o seu trabalho de uma forma interessante, o educador físico está fazendo o trabalho de uma forma interessante. Mesmo assim, existe uma queixa desse paciente. Mas eu sou invadido por uma angústia, o balão está aqui, mas eu tenho fome. Então, eu fico pensando do que se trata, né? Quando esse paciente aponta para essa fome, para essa angústia que existe, mesmo tudo isso funcionando perfeitamente. E aí eu acho que é interessante separar que essa equipe, né, de médico, de nutricionista, de educador físico, tá ali para tratar de uma coisa na qual a psicanálise vai tratar de outra, né? E é nesse sentido que eu trago o recalcular rota, né? Em pensar o que é isso que é estranho ao corpo desse paciente. Que por mais que esse corpo está sendo tratado da melhor forma possível, né, com esse dispositivo escolhido de uma forma, às vezes, muito minuciosa por esse paciente, o que acontece que, mesmo assim, esse paciente ele é acometido por um estranhamento, né, do próprio corpo. E aí, muitas vezes, a gente escuta, né, doutor? Mas eu tô com um balão, o balão tá aqui, e mesmo assim eu sinto fome. Então, de que fome é essa, né, que se trata? O que é isso que esse paciente tá chamando de fome? Né? E é nesse sentido que eu trago esse recalcular rota. A gente poder imaginar por que essa fome sobrecai nesse corpo, né? Da onde isso vem? E aí eu trago um questionamento que é sobre a falta, né? Sobre como para a psicanálise, nós, como sujeitos, somos sujeitos faltantes. Temos como constituição uma falta. E o lidar com essa falta vai ser dado de acordo com a história e com as marcas de cada um. Então, é bom pensar um pouco lá no início dessa constituição desse sujeito, né? Enquanto bebezinho. A gente pode pensar que o ser humano é um bebê que nasce prematuramente, né? Esse bebê, para que ele sobreviva e venha a ser um sujeito, ele precisa do cuidado de um outro, ele precisa do olhar do outro, ele precisa de ser alimentado pelo outro, ele precisa de um banho de palavras,
né? Ele precisa ser banhado de palavras e significantes pelo um outro. E é nesse processo desse cuidado e desse banho de palavras que algo se perde e pode daí advir um sujeito. E é por conta dessa falta e de como esse processo vai se dar que cada um vai ter a sua marca. Pode ser que essa marca não compareça como algo da ordem de uma punção oral, né? Mas o que a gente percebe é que para esses pacientes que vêm fazendo essa série de tentativas e fracassos, tem algo dessa punção oral que está aí presente, né? E que o balão, muitas vezes, ele encaixa de uma forma imaginária muito satisfatória a princípio para esses pacientes. Porque o balão, ele vem com uma proposta um pouco diferente da outra proposta dessas séries. Porque como o Dr. Túlio mostrou, e aí eu vou pedir para o Dr. Túlio levantar novamente o balão, esse balão que vai estar dentro do estômago, cheio dessa forma, ele vem com uma proposta diferente no sentido que as outras tentativas e fracassos que foram se dando ao longo dessa cadeia, né, da qual muitos pacientes relatam nas sessões, são opções aonde essa falta existia e não tinha um subterfúgio ali físico e pontual para encobrir essa falta. Existia uma necessidade de uma invenção. Já o balão, ele oferece esse subterfúgio. Ele ocupa um espaço, né? Porque ele ocupa um espaço. Então, nas outras tentativas, em algumas dietas até muito restritivas, que esses pacientes chegam contando, né, que percorreram por elas, são métodos que o paciente tem que se haver com uma falta de ingestão, né? E no balão existe uma falta de ingestão do alimento, porém, tá aí o grande pozinho de pirlim-pim-pim que muitos pacientes banham de um imaginário no qual, pronto, achei o que vai tampar essa falta e que a gente, escutando esses pacientes, entende que é da ordem do impossível. Esse imaginário não se sustenta. Né? É a procura do milagre, da solução definitiva, né, Raquel? E é muito interessante o quanto, nos primeiros meses, né, enquanto esse balão, ele, de certa forma, atravessa o corpo, ele toca esse corpo, né, e aí, em cada paciente, isso vai se dar de uma forma, alguns têm mais náusea, outros sentem o balão, outros têm um certo tipo de incômodo. Enquanto esse balão opera tocando esse corpo e fazendo-se lembrado, o paciente ainda acredita, né, que essa falta, ela não existe mais. E daí, então, ele vai ter aquele corpo esperado, ele vai chegar naquele objetivo que ele traçou para ser alcançado. O grande problema é quando esse balão, lá pelo 4º, 5º mês, ele não incide mais no corpo. Ele não dá mais tanta saciedade como no começo, né? Exatamente. Então, aí é onde a gente percebe uma angústia que vem de uma forma muito abrupta, uma fome que comparece de uma forma muito voraz, e não é fácil para esse paciente lidar com essa angústia, porque, a princípio, para ele, todos os problemas tinham sido resolvidos,
e essa angústia não compareceria mais. Então, quando eu digo recalcular rota, é na tentativa de pensar e fazer com que, através das sessões de análise, com essa palavra circulando, com esse sujeito podendo sair do lugar que ele estava inicialmente, né, e podendo ir para um outro lugar, tentar fazer melhor com essa falta, que na verdade é algo que todos nós precisamos nos haver. É com a falta, enquanto falta constituinte de sujeito, né? Mas muitas vezes é disso que o paciente não quer saber. E aí eu acho que tem uma delicadeza muito grande numa escuta, porque esses pacientes são pacientes que chegam muito com um sentimento de culpa muito exacerbado, por conta das inúmeras tentativas, inúmeros fracassos, né, nesse processo de busca por emagrecimento. E aí a gente também não pode esquecer que a gente vive numa sociedade onde existe um corpo ideal, né? Então, às vezes, muitas das vezes, está atrelado, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante que a equipe da Escopo faz, que é esse cuidado em saber lidar e diferenciar do que é trabalhar a questão da saúde e até onde se pode ir com esse corpo na direção da saúde, né? Tendo uma escuta muito afinada para aquilo que tem a ver com uma questão de saúde e o que tem a ver com um sintoma de um distúrbio alimentar ou de algo que advém de um campo de um distúrbio e não de uma questão de uma busca pela saúde, né? E nesse sentido, o que a psicanálise oferece é a possibilidade desse sujeito falar dessa falta, né? Então, é Raquel, a possibilidade. Então, se eu entendi, você faz um trabalho de vir puxando informações desde ali, talvez da primeira infância, alguma coisa assim, para você tentar entender essa questão dessa falta, como você está nos explicando. Seria mais ou menos isso. Como é que é feito esse trabalho, né? Como é que a psicanálise trabalha mesmo assim? Como é que você tem feito esse trabalho de fato com os pacientes de balão, né? Então, eu acho que é muito interessante essa pergunta do senhor, porque às vezes os pacientes, eles até assustam, né? Porque quando eles chegam até mim, eu digo para eles, né? Ó, mas o que eu falo? Eu digo, fale o que você quiser. Fale o que lhe vier à cabeça. Independente se tem a ver com balão, se não tem a ver com balão, se aconteceu quando você era criança, se é algo que você está pensando para o futuro. Eu quero que você me conte tudo o que lhe passar pela sua cabeça. Por quê? Porque tem aí um funcionamento, né, que advém de como esse sujeito conseguiu se constituir, né, enquanto formação, né, enquanto lidar com essa separação do que é meu, do que é do outro, nesse momento onde ele era um infante que precisava ser cuidado, né, que, como eu disse aqui inicialmente, que nasce prematuro, né, que necessita de um banho de palavra do outro, que necessita de um cuidado do outro, né, que nesse cuidado pelo outro, ali, as zonas erógenas desse sujeito, elas vão ser estimuladas, seja via oral, né, pela amamentação, seja a via anal, pela a limpeza dos esfínteres, seja o banho do olhar, que também é muito importante para essa criança, seja o banho da palavra, que eu já disse aqui várias vezes, que é muito importante para fazer com que esse sujeito compareça, né, e consiga ter um lugar singular e simbólico, né, que ele consiga simbolizar. Então, a tentativa é fazer com que esse sujeito fale para que ele consiga cada vez mais ir simbolizando, né, o que tem a ver com a história dele,
o porquê que ele faz essas escolhas e por que que essas escolhas foram feitas e as falhas também foram advindo dessa escolha, o que que é essa voracidade que comparece, né? O que que é essa falta que emerge no corpo, que atinge o corpo desse sujeito, mesmo esse sujeito estando ali com esse balão no estômago, e muitas vezes, mesmo ele estando medicado, porque às vezes, além do balão, vocês acabam entrando com algum tipo de medicação, e o sujeito pode passar de uma forma tranquila, mas o que a gente vê é que a angústia, ela permanece, né? Então, e a questão é o que fazer com essa angústia, né? Como o sujeito pode simbolizar isso, para ele conseguir fazer um giro, né? Sair do lugar que ele estava e ir para um outro lugar, um lugar de uma invenção, um lugar de fazer melhor com essa falta, que é constitutiva dele, que não tem como tamponar, né? Isso que você falou, até aproveitando, voltando para o balão, até para explicar para o pessoal, é assim, isso aí é uma coisa que a gente tem, essa angústia é até um pouco nossa também, viu, Raquel? Porque o que acontece? A gente coloca a prótese, o balão está lá, ele está distendendo a parede do estômago, tem receptores de contato, falando de forma da parte orgânica, né? Então vai mandando informação para o cérebro, você não precisa de mais comida, opa, já tem algo ali preenchendo a área de acomodação de comida. Só que o que acontece? O ser humano tem uma capacidade de adaptação absurda. Chega a ser até às vezes irritante isso. Então, assim, ele acomoda tão bem o balão que ele vai se deslocando um pouco mais para baixo, como nessa imagem, né? A gente deixa ele mais em cima e com o tempo ele desce mesmo, abre esse espaço em cima. Não tem mais aquele contato tão intenso do balão ali com a parte do estômago que dá esses sinais para o cérebro de saciedade. Então, você falou perfeitamente. Então, a saciedade, ao longo do tratamento, vai diminuindo. Em torno do terceiro, quarto mês, o paciente já consegue comer mais, né? Essa fome, que às vezes o paciente não entende, que o balão ele vai trabalhar mais a questão saciedade, não fome, né? São coisas diferentes. Lógico que no começo é tanta saciedade, né, Raquel, que até a fome o paciente perde. Mas aí, ao passar do tempo, mês a mês, com essa adaptação, o balão se desloca, o paciente consegue comer mais, ele sente a fome orgânica, tem a fome psicológica também, mas ele sente a fome orgânica. Mas quem tem um balão come menos e se sacia. Quem está sem um balão acaba comendo mais. Mas agora, é interessante, né, doutor, isso que o senhor está trazendo, o quanto nesses primeiros meses, essa coisa dessa saciedade faz com que esse imaginário de que esse balão preencheu, né, fez o milagre, né? Como sagrar no paciente, né? Como isso vem e cola como uma certeza absoluta. E quando isso cai, né, o balão cai, algo cai, a angústia, ela comparece de uma forma muito exacerbada, né? E aí o que eu fico pensando o que escapa do corpo, né? Porque o balão tá lá, né? O balão tá ali. Então tem algo para além desse corpo, né? Para além dessa saciedade que é possível provocar no corpo por via do balão, a qual o sujeito não quer se haver com ela, que é aí que entra a psicanálise, né? Para tentar fazer com que esse sujeito fale, e fale mais, e fale um pouco mais ainda da sua história, para entender aonde está esse curto-circuito entre o desejo e o gozo, né? Porque a questão é essa, existe um curto-circuito aí entre o desejo e o gozo, porque muitas das vezes esse gozo, ele comparece, principalmente nos pacientes do balão, então que ali estão conseguindo comer mais, aí come um pouco mais, mas depois ele vem de uma outra forma, né? Vem a culpa, né? Vem o desprazer, volta lá para aquela
sequência de antes, de que eu comi, não devia ter comido. E o que a gente pretende fazer, escutando esse paciente e colocando esse paciente para falar, é que essa culpa seja transformada numa responsabilidade, para que esse paciente consiga entender o quanto é importante se responsabilizar enquanto sujeito faltante, enquanto essa falta que impera nesse corpo. Porque é isso que eu acho interessante, o senhor falando do balão, o quanto tem algo que escapa desse corpo, que é para além desse corpo, mas que toca o corpo, né? Que faz sintoma nesse corpo. Exatamente. Mas é por isso que a gente precisa se agarrar em vocês, a gente precisa se agarrar na equipe multidisciplinar. E às vezes o paciente não entende isso, ele está naquela coisa do milagre e às vezes acha que o balão vai estar ali, vai resolver tudo, que não precisa nem do médico, não é bem assim. A gente está ali para resolver partes mais orgânicas, intercorrências, complicações, e vocês estão para nos dar aquele suporte em termos de quê? De foco, resultado. Então, assim, tá nessa fase que a saciedade diminui, a Nutri entra com extrema importância prescrevendo alimentos que dão mais saciedade. O preparador físico vai estimular o paciente a fazer atividade física para tentar acelerar o metabolismo desse paciente. E vocês, para trabalhar justamente isso, porque o paciente começa a desfocar. Eu acredito, como você estava até falando, começa a relembrar tudo que veio de frustração de outras tentativas de perda de peso, né, Raquel? Então é aí onde eu acho que é extremamente importante a ação do psicólogo, do psicanalista. E o paciente tem que entender isso. O paciente tem que entender que precisa desse suporte. Aquilo que você falou uma vez, né? Uma coisa, o balão está ali ocupando um vazio orgânico, né? Mas aí, e o vazio da mente, vamos falar assim, né? Isso tem que ser muito bem trabalhado. E Né? que é uma questão não só para os pacientes de balão, né? Se haver com essa falta. Que por várias vezes eu disse aqui. Só que como cada sujeito, de certa forma, faz sintoma para se haver com essa falta, tem a ver com como ele foi banhado por essa palavra, como ele foi cuidado ali nesse momento de separação, bebê e mãe, né, sujeito e o outro. Então, e por isso que não tem receita, né? É na escuta do 1 a 1, é no giro que esse sujeito pode fazer, de acordo com cada, Cada um vai ter uma história, forma, com cada vivência, que cada um vai poder inventar uma forma mais interessante de se haver com essa falta que faz sintoma nesse corpo. Entendi. Então, recalcular a rota seria isso, é o paciente verificar novos caminhos em relação ao funcionamento do tratamento, de tudo que... como é que funciona a questão assim, função, que eu quero dizer assim, cabeça do próprio paciente, tudo de frustrações que ficou para trás. Então, tem que redirecionar essa rota seria mais ou menos isso, né? Se eu entendi? Seria fazer melhor com essa falta, né? Eu tive um caso aí da Escopo que o paciente ele começou a se interessar por saxofone. E hoje ele toca numa banda. Nossa, então, durante o tratamento? Uhum. Então ele conseguiu fazer alguma coisa com isso. Depois de falar e de falar de novo e de atravessar muita coisa da história dele, né? Ele deu essa saída, né? Ele deu entendi. essa saída. Então, o que cada um vai inventar, o como fazer de cada um, descobrir novos prazeres vai depender da sua história. Exatamente, porque é exatamente isso. Existe essa questão da falta, e nesse momento que o paciente chega, né, para o acompanhamento, escolheu, né, optou pelo balão, existe aí uma coisa que faz um jogo aí da falta
entre esse desejo e o gozo num curto-circuito que eu estava dizendo, né? Que é uma espécie de prazer e desprazer, que é uma espécie de algo que inverte, né, um pouco, assim. Aquilo que era para ser experimentado como prazer é experimentado como desprazer na consciência e por aí, e vice-versa, né? E aí, o interessante é fazer com que essa falta se articule com desejo e com amor, e não com desejo e com gozo. Entendi. E o paciente tentar descobrir um novo colorido para a vida dele, novos prazeres, como você falou, outras coisas que interessantes mesmo dentro da rotina dele, né, Raquel? E deixa eu te perguntar, até fugindo talvez um pouco do tema, e você percebe também que vem muito paciente assim como é que eu posso dizer, com relação muito errada já com a comida ali desde o passado, e você vai ouvindo e já tenta trabalhar isso, porque eu percebo que os pacientes chegam aqui no nosso consultório muito com isso, sabe? Ah, doutor, minha relação com comida é muito complexa, eu tenho que sentar na mesa. Se eu tivesse com meus familiares, se eu sentar na mesa, eu fico beliscando o tempo todo, parece que eu não consigo parar, tenho que sair da mesa. A gente ouve muito isso também. Sim, tem uma coisa aí, né, como eu estava dizendo antes, de algo que privilegia uma certa zona erógena, né? E aí o que eu estava dizendo é dessa boca, né? Que ali naquele momento, naquele primeiro momento, existe esse banho de palavras, essa zona erógena que é a boca estimulada, os esfíncteres também estimulados pela limpeza, pelo cuidado dessa mãe. E aí algo acontece aí que uma é privilegiada. Então, quando esse paciente chega contando dessa série de tentativas e fracassos até chegar no balão, né? Ele já está contando de uma tentativa, de um sintoma, de uma forma sintomática de funcionar, aonde a comida ela vem para tentar dar conta dessa falta. Ela comparece na tentativa de tamponar essa falta, muitas das vezes, né? No caso do balão, na maioria das vezes. E é por isso que o balão, às vezes, aparece como uma estrelinha, algo brilhante, né? Porque, por mais que não tenha uma ingestão de comida, existe a dieta, né? Mas vai tirar a comida, mas vai colocar outra coisa no lugar. E que parece ser muito atrativa. Até pelo formato, e isso também eu vou escutando no relato dos pacientes que vão chegando, né? Nessa tranquilidade, nessa retirada de cena da angústia, né? O balão, ele tira a angústia de cena, a princípio. Durante um período, né? Durante um tempo. Durante um período. Coisa que uma opção por uma dieta mais rigorosa, mais restritiva, que esses pacientes vinham fazendo, não retira. Porque ele precisa continuar se havendo com uma falta. Só que o que eu venho percebendo é que esse balão, os pacientes, de uma forma imaginária, colocam ele nesse lugar de tamponar. Então, eles realmente acreditam que todos os problemas vão estar resolvidos. Que a fome não vai comparecer, né? Que a angústia não vai vir, e que está tudo resolvido. Só que o balão cai e esse imaginário cai junto com o balão, quando o balão assenta no estômago, né? E aí a angústia volta. E o importante, que eu falo muito para os pacientes, é que quando chegar nessa fase, porque o ideal é sempre na primeira metade do tratamento, o paciente tentar chegar no seu objetivo de perda. Por quê? Porque quando chegar essa fase que o paciente vai ter mais fome, a saciedade vai diminuir e tudo mais que a gente já comentou aqui, então é a hora de focar no pós-balão que eu falo para o meu paciente. Então é a hora de focar no retirada do balão, assim, depois que retirou o balão, então tudo isso que a gente está comentando aqui, da importância da equipe multidisciplinar, eu acho que
é primordial nessa fase, nesse momento. Então, entra você para trabalhar essa parte desse autoconhecimento do paciente, para ele se preparar para o pós-balão. Entra nutricionista para já entrar com dieta que o paciente vai ter que seguir para a vida, porque senão, se ele cometer erros alimentares de antes, assim como já ganhou peso sem o balão antes, vai ganhar depois sem o balão quando retirar. Então, eu acho que nessa fase aí que o paciente está ali passou um pouco da primeira metade, vamos dizer assim, né, da metade do tratamento, se ele conseguir chegar no objetivo, que alguns pacientes falam assim, agora estou satisfeito, vou dar uma relaxada. Mas aí é onde às vezes está o erro. Está na hora de focar mais, principalmente no pós-balão, não é isso? E aí é uma coisa que é interessante, porque os pacientes, eles costumam a chegar, né, a me procurar quando esse balão está caindo, quando a angústia já está comparecendo. Exatamente. Né? Porque existe esse imaginário, né? E esse balão é colocado nesse lugar de tapar, né? A falta, de tapar o furo, de completude, né? De completar. Só que o saber fazer com a falta é algo que deveria ser falado antes, né? Lá no início, lá quando o paciente está ali pensando e às voltas se vou pôr balão ou não vou pôr balão, porque o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o que o balão se propõe a fazer, ele faz. Exatamente. Eu falo isso O que a gente viu, até na fala do senhor, nem foi na minha, é que tem algo para além desse corpo, que toca o corpo, que incide nesse corpo, né? Tem algo para além desse corpo, né, que faz sintoma no corpo. E é por isso que eu falo da importância do paciente se responsabilizar. Porque o que eu vejo é um posicionamento, às vezes, de culpa, e que essa culpa é muito inoperante, né? Porque ou esse paciente transfere essa culpa pro balão, ou ele se inibe e se coloca numa posição de não quero fazer mais nada. Nada funciona para mim, funciona para todo mundo, nada funciona para mim, não quero saber mais disso, né? Sendo que o movimento, ele deve ser outro, né? Ele deve ser de querer saber disso, que atravessa o corpo, mas que é para além desse corpo, né? Que tem a ver com esse significante, que tem a ver com esse banho de palavras, que é ao falar que ele pode fazer ser lembrado e se lembrar de algo que atravessou esse corpo desde lá do início da infância até chegar nessa série de tentativas e erros que por isso eu trouxe aqui esse tema, recalculando rotas. Perfeito. E Raquel, aí dentro do seu trabalho, né, a importância do seu trabalho, então você vai ouvir o paciente, ele vai falando o que ele quer falar e tudo. Você vai identificando essa questão dessas angústias, esses erros, o que ficou para trás. E agora, até uma dúvida minha, como é que você começa a trabalhar isso? É fazer o paciente se autoconhecer mesmo, fazer com que o paciente enxergue que ele está agindo assim por essas falhas do passado, e ele mesmo vai se corrigindo. Como seriam as condutas aí, as estratégias aí? Como é que a psicanálise ajuda o paciente que está com o balão angustiado nessa fase aí que a saciedade está diminuindo? Assim como tem algo que escapa, né, desse balão que incide nesse estômago, né, e começa a operar de uma outra forma, tem algo que escapa também por via da palavra. Então, esse paciente, ele sabe de tudo que ele passou. Ele só não sabe que sabe, mas ele sabe. E ao ele topar ir para a sessão e falar, ele vai contando. E o trabalho do psicanalista é como se fosse um trabalho de quem lê um livro e grifa.
as partes principais. E que, sabe quando você está lendo um livro e você vai grifando as partes principais, aí você vê que essa parte principal tem a ver com essa, aí você faz uma setinha, Sim. e é esse o trabalho do psicanalista, né? É tentar marcar para esse sujeito as posições que ele ocupou e que ele vem ocupando, e que ele mesmo vai trazer nas sessões com a própria fala. E você sugere alguma coisa, assim, diante disso? Ah, então você vai ter que mudar, talvez tenha que mudar isso, aquilo, ou você vai, por exemplo, esse caso do paciente do saxofone, ele mesmo já se estimulou a ter esse hobby? Na verdade, esse caso foi muito interessante, porque no decorrer da sessão, ele lembrou que quando ele era criança, ele queria tocar na banda, só que ele tinha vergonha, porque ele já era mais gordinho e tal, e de certa forma isso causava um constrangimento nele na escola, né, que os coleguinhas tiravam sarro. Então ele tinha um receio de participar de um outro grupo social e sofreu o que ele sofria na escola ali nesse outro grupo, né? E ao se escutar falando isso, ele trazia isso repetidamente, né? Essa coisa com esse grupo que ele não pôde participar, e com esse encantamento com o saxofone, e aí ele trazia muito essa questão de sentir falta de mastigar alguma coisa, de estar fumando mais do que ele fumava, né? E aí, um desses grifos e dessas setinhas foi essa ligação, né? Desse saxofone, por que não? Né? Por que não? Isso que compareceu lá, e que não só lá, porque você está comparecendo agora dessa forma narrada, né? Contando de novo dessa vontade, por que não, de novo, aqui, já que compareceu novamente, fazer disso algo diferente, né? Que não esse impedimento que teve lá, por que não dar uma outra direção para isso que compareceu lá e comparece aqui de novo, mas agora com a outra rota, com a rota recalculada. Entendi. Ou seja, ocupar a mente com outros prazeres que o paciente possa ter, até para esquecer um pouquinho aquela questão do belisco, de estar beliscando, seria mais ou menos isso também. E suportar também algo da falta, sabe? É nesse sentido também que tem esse deslocamento que eu coloquei aqui, né? Que a princípio é de um desejo de um gozo, de algo num curto-circuito, que é para causar desprazer e causa prazer, e depois a tentativa de fazer um movimento para que que essa falta incida no desejo e no amor, né? Ocupar esse Porque o vazio, amor, né? ele não é nem ocupar esse vazio, é topar essa falta. É saber que ela existe e suportar ela, mas saber fazer melhor com ela. Porque ocupar, a gente, como sujeito, a gente não consegue ocupar, né? O que a gente pode fazer é uma tentativa, uma outra tentativa. Entendi. E nisso a gente vai vivendo. Então, A gente vai aprendendo a fazer. Então, meio que aceitar essa falta e mudando a rota mesmo, como você está falando, né? Vendo outras opções. Exatamente. E de uma forma menos mortífera, né? Menos destrutiva. Perfeito. E Raquel, acho que a Bianca vai falar alguma coisa, né? E eu tenho percebido também que os pacientes, a gente oferece toda a parte da equipe multi e tal, e o psicólogo, a psicanálise, eu percebo que o paciente dá umas escorregadas, parece que não que tem uma certa resistência. O que você pensa a respeito disso? E aproveita e vende seu peixe aí. Então, de certa forma, a resistência ela está presente a todo momento no tratamento, no acompanhamento, né, psicanalítico. É sobre, através dessa resistência, a resistência por via da transferência,
que é possível escutar e fazer algo, operar com isso, né? Agora, a questão é que, de uma certa forma, né, não sabendo, mas sabendo, esses pacientes, eles têm a notícia de que ir para esse lugar é topar essa responsabilização, né? É topar falar dessas dores. Só que, ao mesmo tempo, eu até brinco, né? Que dói, dói, mas não faz dodói. Né? Porque é com isso que ele vai poder fazer diferente, né? Que ele vai poder sair desse lugar e ir para um outro lugar mais interessante. Que ele vai poder fazer desse sintoma algo menos mortífero, né? Essa foi uma coisa importantíssima. O paciente tem que ter essa consciência do se responsabilizar, né? E não ficar nessa eterna procura por um culpado, né? E esquecer um pouquinho da sua própria responsabilidade, né? Se eu entendi bem o que você quis dizer, eu interpretei dessa forma. E é verdade, essa responsabilidade tem que ser compartilhada com o paciente, com a equipe. Cada um tem sua importância, inclusive o próprio paciente. Né? Estou vendo aqui que a Eliana, ela passou balão recentemente, ela já botou aqui, eu quero marcar minha consulta. Isso é com você, Raquel, com certeza. Que ela já passou o balão. Venha, Eliana, vai ser muito interessante te escutar, né? É muito interessante escutar os pacientes que optam pelo dispositivo do balão, né? É muito, muito interessante ver o que eles podem fazer com isso. É muito interessante perceber o quanto realmente tem uma queda desse imaginário com a queda do balão, né? E como nesse caso que eu trouxe, né, do paciente que foi tocar saxofone, o quanto que dá para fazer poesia com isso, né? Porque eu acho que é isso, é poder olhar para a vida e entender que dá para fazer poesia com a vida, mesmo vindo dessas séries de tentativa e fracasso, né? Tem algo aí do balão que, a princípio, pode ser visto como um pouco mais traiçoeiro, porque ele banha do imaginário, né? Que tá resolvido, que tá aqui, ó, essa coisa azulzinha, linda. Mas, ao mesmo tempo, no meio desse tratamento, quando ele tem essa queda, também dá oportunidade para sentir no corpo, né, algo que é para além desse corpo. Para ter notícia de algo que se sabe, mas não sabe que se sabe. Exato. É como se fosse a questão que eu acabei de falar de trabalhar o pós-balão, né? Aproveitando, eu vou até fazer, acho que talvez uma última pergunta, não sei, acho que a Bianca entrou aí já está com o horário um pouco apertado. E até te perguntar, Raquel, e importância que você enxerga, que você vê, que você pode nos falar sobre o paciente que chegou no objetivo de perda, está satisfeito, conseguiu fazer ali uma reeducação alimentar, está comendo melhor, está comendo certinho, começou a fazer atividade física, que graças a Deus a gente está tendo excelentes, bons resultados aqui, de verdade. E aí entra agora o pós-balão. Eu sei que todos têm sua importância, mas eu queria ouvir de você. E a psicanálise, onde é que ela é importante ali no paciente que teve êxito no tratamento e agora vai seguir com as próprias pernas? No que eu disse, né, desde o começo, disso de que a falta, ela é algo que constitui o sujeito. Não tem como o sujeito correr dessa falta. Então, tem algo aí que esse sujeito vai ter que aprender a fazer melhor com essa falta. Né? E não é porque, durante o processo do balão, ele conseguiu fazer algo interessante com essa falta, de que já está dado. Porque não está. Porque essa falta é algo que faz com que esse sujeito
venha a ser sujeito, que esse infã venha a ser sujeito, e ela acompanha até o final. Então, não vai ser nesse período do balão que o sujeito vai aprender a fazer melhor com essa falta. Ele pode começar a ter notícia do que dá para fazer com ela, né? Então, existe um percurso aí, né, aonde esse sujeito ele precisa se haver e precisa querer saber, mas tem uma coisa que é muito interessante, sabe, doutor? Porque quando esse sujeito ele vai se dando conta de que tem algo dele que ele sabia, mas não sabia, ele vai querendo saber. Esse despertar, né? Despertar essa curiosidade disso que ele está falando, né? De algo que ele sabia e não sabia ao mesmo tempo. Uhum. Não sabia porque não é consciente, mas sabia porque, de certa forma, atinge o corpo, né? Vem em forma de angústia, de ansiedade, de outros tipos de sintomas, seja de transtorno alimentar, alguma coisa do tipo. Então, tem ali algo desse não sabido que comparece, né? E comparece tocando esse corpo. Perfeito. Acho que é isso aí, viu, Bianca? Acho que a Raquel conseguiu dar o recado dela. Tá ótimo. Eu só queria trazer algumas perguntas, né, que o pessoal deixou no nosso grupo lá no Facebook para Raquel. Então, a primeira pergunta é: como manter a motivação e entender a estagnação no processo do emagrecimento? Eu acho que isso é algo importante no que a gente estava falando em relação à culpa e à responsabilização, né? É entender esse lugar enquanto um sujeito faltante, né? E o que dá para fazer com isso. Porque essa estagnação, né, tem a ver com esse limite, né, do corpo com essa prótese, né? Existe um limite aí. Mas não é porque existe um limite aí que, bom, então tudo acabou, né? Não, não acabou. O que aponta, o que esse limite aponta é para uma falta. Então, o que fazer com essa falta? Né? Até onde dá para ir com esse corpo, né? E aí eu acho que essa é uma questão muito importante e que eu venho escutando muito nos pacientes, porque essa questão toca uma coisa de uma questão social também, né? De uma venda de uma imagem, de um corpo perfeito. Então, até aonde dá para ir com esse corpo que você tem, né? E não com esse corpo que está posto aí como o corpo ideal, né? Então tem uma coisa nessa direção que de certa forma dá para ser escutada e dá para ser movimentada de acordo com esse sujeito vai falando sobre isso. Sim. Outra pergunta também que fizeram é: como fazer para identificar sinais de ansiedade e como tratar tais questões? Eu acho que comparece como uma angústia, né? E com relação aos transtornos alimentares, comparece também como um episódio de comer excessivamente, pontualmente, né? Ou de comer sem parar. E aí eu estou trazendo mais para a questão do transtorno alimentar, né? Que é algo que a gente também vê em alguns pacientes que vêm para o balão. E talvez seja interessante até para uma próxima live, né? Falar um pouquinho sobre isso, a compulsão. A gente pode pensar o sim. comer sem freio, né? O comer escondido, comer escondido achando que as pessoas não vão ver que o paciente está com excesso de peso, né? Como se fosse esconder alguma coisa. E aí a tratativa que a gente dá na psicanálise é por via da palavra. Porque é isso, né?
escapa. O paciente vai falando, ele vai falando, e vai falando, e algo, por via dessa fala, por via dessa narrativa, por via desse discurso, né, dessa contação de história, de falar da própria vida, ele vai contando desses sintomas, que vai comparecendo e atingindo esse corpo. E acaba conseguindo identificar, né, essas falhas. Uhum. E é isso que é interessante, porque, a princípio, o trabalho do psicanalista é esse, né? De quem lê um livro, vai grifando, aí grifa a outra parte, aí Eu puxa uma adorei isso, viu, setinha. Raquel? Foi minha maior aprendizado da live hoje. Vou levar isso para casa. Ah, Vocês estão grifando, tudo que aí, está falando, vocês estão só grifando o que é mais importante para depois aí fazer os põe um comentários. post-it da mesma cor aqui, um post-it da mesma cor aqui, porque é isso que liga com isso. Só que o interessante disso é que chega um momento que o próprio paciente vai fazendo esses grifos. E quando ele não faz esse grifo, ele fala, ah, mas lá naquela sessão, eu lembro que aconteceu isso. E esse é um redirecionamento possível dentro de um acompanhamento psicanalítico. Às vezes uma É isso que sessão... faz com que o paciente saia de um discurso, né? Às vezes um discurso de inibição, que o leva para uma inibição, que faz com que ele não movimente muito em relação ao tratamento e tudo mais, e o lance para um outro lugar. eu acho que tem muito isso, né? Às vezes o paciente, uma sessão marca muito mais do que outra, marca muito. De vez em quando o paciente acho que fica... Isso que você falou do grifo, né? Então, às vezes o próprio paciente mesmo fica voltando ao que foi comentado numa sessão no passado, né? Que se passou. Acredito que tenha muito isso, né, Raquel? Uhum. Outra dúvida também que perguntaram é qual é a diferença entre fome física e emocional? Como funciona essa questão da fome emocional? Bom, eu acho que a fome física, o doutor já falou um pouco, né? Desse posicionamento do balão. Agora, tá aí a questão da falta de novo comparecendo, né? Não é à toa que eu estou repetindo, falando dessa falta. Tá. E como essa fome vai comparecer em relação a essa falta, vai depender da história, né? Desse paciente. E aí eu volto a dizer, não tem receita. Por isso que cada caso é cada caso. Por isso que é importante essa escuta minuciosa. Por isso que é como se a gente estivesse realmente lendo um livro de ponta a ponta, né? Até um livro que às vezes a gente precisa voltar um parágrafo e falar assim, mas o que você disse mesmo? Você pode repetir? Né? E puxando para o meu lado, então, do ponto de vista médico, eu posso até comentar um pouquinho. Então, assim, aproveitando a pergunta, o que é a fome física? Aquela fome orgânica, real. Ou seja, quem já fez um jejum intermitente já sentiu isso. Então, você fica muito tempo em jejum, cai os nutrientes nas células, então uma reação química normal do organismo, né? O estômago ronca, o paciente ele realmente fica na necessidade de procurar o alimento. Então, essa é a fome real, essa é a fome orgânica. O paciente que tem o balão, ele tem um dispositivo que dá um grande auxílio nisso, porque ele come menos e sacia. Né? Porque a fome vai estar lá, vai aparecer. Quem está sem um balão e às vezes não está, tem que trabalhar um pouco a questão cabeça, a questão da compulsão. Né? Ele vai comendo e não tem muito que limite, não tem muito freio. E a fome psicológica, a Raquel falou da questão da falta, mas do ponto de vista médico seria o quê? A gente tem um sistema ali no hipotálamo, um sistema de recompensa, um sistema hedônico, o cérebro só funciona com a glicose, com açúcar principalmente, então ele vai tentar te fazer ir atrás da guloseima. Então você está ali saciado, fez o almoço de domingo, tá saciado, feliz, tal, vai no shopping, vê uma guloseima, opa, vou lá pegar aquela guloseima. Então é essa questão aí também orgânica da fome psicológica, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. Pode continuar, desculpa. Não, você ia falar, não sei se a nossa live vai cair ou se vai se mantendo aí. Sim, não sei pelo se horário. Mas vamos terminar então com essa última pergunta que fala como aprender a lidar com um processo saudável e duradouro de emagrecimento. Bom,
interessante essa pergunta, né? Porque primeiro, eu acho que a gente precisa questionar o que essa pessoa está chamando de saudável, né? Porque existem processos e processos de emagrecimento. Às vezes, o que algumas pessoas chamam de saudável não é saudável, né? E saudável em relação a quê? Saudável em relação ao corpo, ao físico, ao orgânico, ao biológico, ao pulsional, a, a... o que a gente está chamando de saudável aí, né? Porque por isso que eu acho importante uma equipe multi, sabe, trabalhando essa questão. Porque não tem um ponto só a ser trabalhado. São vários pontos a serem trabalhados, né? Então, eu acho que nada me faz pensar ao contrário do quanto é importante essas vias serem trabalhadas em conjunto, né? Porque é um dispositivo que faz o seu papel, que cumpre aí, né, o que, de certa forma, ele veio a cumprir, mas que, às vezes, na visão do paciente, não foi saudável, não foi interessante, mas por outros motivos, né? E não pelo dispositivo em si. Por conta de um ideal desse paciente, por conta de não lidar com uma falta, por conta que a angústia veio e o paciente burlou esse balão. Perfeito. Então, eu acho que é uma pergunta que abre muito, né? E que faz a gente repensar e reafirmar a importância da equipe, né? Nesse acompanhamento. Com certeza. Eu vou marcar minha consulta, então. Todo mundo querendo marcar consulta com a Raquel. Então é As isso. meninas vão cansar de atender o telefone, hein? Na recepção essa semana. Pessoal aí que estiver assistindo e tiver interesse, né, de marcar uma consulta com a Raquel, pode entrar em contato comigo ou diretamente com o Dr. Túlio ou diretamente com a Raquel também. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês pelo conteúdo riquíssimo, né, que vocês trouxeram hoje. Creio que todo mundo que participou aqui aprendeu muito e ficou, né, com esse desejo de ir para essa questão também da psicologia, né, que é muito importante. De trabalhar essa falta. Buscar essa falta que todos nós temos. Então, foi um privilégio estar com vocês hoje. Muito obrigada aí pela participação e todos que participaram. Obrigado ao pessoal, Eu agradeço todo mundo que ficou aí na live. Obrigado, Raquel, pela disponibilidade, viu? E até as próximas. Eu agradeço muito a oportunidade, né, que vocês me deram de falar aqui. Agradeço todo mundo que participou, que perguntou, que transitou, que vai ainda escutar essa live, porque a gente sabe que muita gente escuta depois também, né? Também. Exato. E dizer que é isso, né? Não é fácil suportar e lidar com a falta enquanto algo constitutivo do sujeito, né? Mas dá para fazer coisas interessantes, né? Com essa falta, ao invés de tentar tamponá-la e, de certa forma, através disso, ter que lidar com o que vem dessa tentativa de tamponamento. Então, quando o Dr. Túlio brinca, né? Quero aprender a fazer melhor com essa falta, né? É isso. Mas é isso né? mesmo. É isso que faz com que nos lancemos, né? E você Para um próximo dia. E você deixou um recado muito, muito legal. Não é o balão que vai ocupar essa falta, né? Vai tamponar, como você está usando, o termo que você usou. Então, assim, acho que foi perfeito. Acho que deu para entender bem. É isso. Boa noite. Pessoal,
Boa noite, muito obrigada a todos que participaram. Vamos deixar gravado aí para quem quiser reassistir. E foi um prazer novamente estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Boa noite.